Ô glória! A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Mais uma live conversando com Fábio Cruz. Essa sexta-feira, dia 30, sexta-feira abençoada, chuvosa, chovendo muito aqui em Nova Iguaçu. Aleluia! Chovendo muito, creio, no Rio de Janeiro. E mais uma live que Deus tem nos permitido estarmos falando da palavra de Deus. Essa oportunidade que Deus tem nos dado desde que começou a pandemia, né? A metade da pandemia para cá, temos estado aqui no Instagram conversando com várias pessoas abençoadas, homens e mulheres de Deus, falando da palavra de uma forma leve, suave, tranquila, um bate-papo da palavra de Deus aqui pela internet, pelo canal do Instagram. E estamos aqui conversando com o Fábio Cruz, batendo aquele papo sobre a palavra e querendo alcançar vidas. Esse é o nosso objetivo aqui. Então eu quero já convidar você, o Instagram já deve estar fazendo os convites aí, os irmãos. Irmã Silane, a nossa convidada já está aqui, já mandou um aceno pra gente. Nossa irmã Silane também. Seja bem-vinda, a paz do Senhor, minha amiga em Cristo Jesus. Fomos vizinhos por um bom tempo. Irmã Silane, mulher de Deus, obreira da casa do Senhor. Irmã Cida, seja bem-vinda, irmã Cida. A paz do Senhor para a irmã Cida, para todos. Amém? Então eu quero, nessa noite, a gente começar aqui conversando hoje, mais uma oportunidade de falarmos da palavra do Senhor. Já vou convidar a nossa convidada aqui especial, né? E antes de convidá-la, já quero falar para você novamente, quem infelizmente surgiu algum problema no meio do caminho e você não conseguir assistir a nossa live até o final, essa live vai lá para o meu canal lá no Instagram, ou melhor, perdão, lá no YouTube, né? Essa live também vai lá para o meu canal no YouTube, que é Ministério de Ensino Deus é Fiel. Então, se por acaso no meio do caminho surgiu alguma coisa, você não conseguir ficar até o final com a gente, não se preocupe. Essa live vai lá no meu canal no YouTube e aí você tem a oportunidade de assistir lá com mais calma, da onde você parou, toda ela vai estar lá, tá bom, gente? É um prazer todos que estão aqui chegando. Nossa irmã Fátima, amém? A paz do Senhor Jesus, irmã Fátima, glórias ao teu nome, Jesus, a todos que estão chegando. Gente, então, para nós começarmos a nossa live hoje, são 8h07, eu quero falar da nossa convidada, nossa irmã Liliane Cerqueira. Acertei, né? Nossa irmã Liliane, já congregamos juntos ali na Batista. Pastor Marcos, pastora Denise, que agora é pastor Daniel. Nós já moramos próximos ali um do outro. Já morei ali na Pavuna, todo mundo aqui, quem me conhece sabe, já fui morador da Pavuna, agora estou aqui em Nova Iguaçu. Nossa irmã Liliane é uma amiga já de muito tempo, né? Já congregamos juntos, conheço um pouco da história da nossa irmã. E hoje está de pé, também firme, caminhando, muitas dificuldades. Irmã Maria, a paz de Deus, com todas as lutas, mas está lá caminhando, firme, está bem casada hoje. Homem de Deus, nosso irmão Bruno, isso mesmo, né? Acho que eu acertei. Homem de Deus também, varão de Deus, abençoado. E hoje a gente conversou aí pelo Zap esses dias e ela falou que tinha um texto no coração e queria essa oportunidade, eu convidei, ela aceitou, já estava com esse texto já florescido no coração dela, aquecido no coração dela. Eu falei, então vamos falar sobre esse texto. E aí aceitou meu convite, graças a Deus. Quero já de antemão agradecer a nossa irmã Liliane, que aceitou meu convite. E nós vamos já fazer a transmissão aqui para ela. Vamos fazer a transmissão, vamos chamar ela aqui, convidá-la, e vamos conversar sobre esse texto que ela nos propôs nessa noite. Cada semana é sempre alguém aqui trazendo um texto diferente. Então isso é gostoso, amém? Ô glória! A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. Paz do Senhor, Fabinho. Tudo bem? Amém. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa noite. É um Boa prazer. noite para todos. Isso, amém. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Amém, graças a Deus. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de aceitar o meu convite, graças a Deus. Assim que Deus te abençoe
grandemente. E o varão tá por perto? Tá aí? Amém. O Bruno está trabalhando, aí ele vai Tá participar, trabalhando. mas ele vai só ouvir. Amém, amém. E a mãezona, tá bem? Minha mãe está bem, graças a Deus, está firme, está com a pastora Amém. Cristina, pastor Sidão. Amém. Tá lá Todo no mundo congregando Projeto Viva. junto. Projeto Viva. Amém, graças a Deus. É. Ô, Lili, Sim, tá chovendo muito aí no Village? bastante. Bastante, né? Bastante. Amém, muita água, né? Muita. Nossa, Muita de água. uma hora para outra. Amém. Graças a Deus, amém. Varô, então vamos lá ao que interessa. A gente vai bater esse papo aqui um pouquinho para falar desse texto maravilhoso que você propôs. E eu fiquei estudando desde a hora que você me deu o texto, já fui ler, fui estudar um pouquinho. Fiz algumas anotações aqui que é de praxe, mas o texto é maravilhoso, o ensinamento que a gente aprende. Então, antes de nós começarmos, eu vou começar orando. Amém. E aí, no outro tempo, no final, você termina orando pelo texto, pelas nossas vidas, tá bom? Então Amém. vamos orar, pedir aos irmãos também que estão participando com a gente, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos na tua presença nessa noite, nessa live abençoada, através do Instagram. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, a minha vida, a vida da tua filha, somos apenas o canal. Não somos os donos da verdade. Somos apenas Amém. o canal para o teu nome ser glorificado. Fala conosco, Aleluia. ministra os nossos corações, aos irmãos que passarem por aqui nessa live, sejam ricamente abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então você me deu o texto de Atos 9, do 36 em diante, que vai falar sobre Dorcas, né? E pouca gente, né, conhece a história de Dorcas. Eu costumo sempre dizer isso, Lili. Quem é leitor da Bíblia conhece a história de Dorcas, sabe um pouco, né, vai entender um pouquinho. Mas quem não conhece, quem não lê, infelizmente, vai aprender hoje com a gente, porque esse canal aqui é para isso, para a gente compartilhar. A ideia de compartilhar a palavra, né? Então, eu vou começar lendo aqui um pouquinho, alguns textos, uns versículos, para a gente ter uma noção. De repente, os irmãos que estão aí assistindo querem compartilhar também. Vai dizer assim, ó, Atos 9, do 36 em diante, vai dizer lá, a ressurreição de Dorcas. Aí vai dizer assim na minha versão. Acompanhe aí se você quiser, quem está com a Bíblia. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Dorcas, nome este que traduzido quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, cidade de Lida era próximo, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que pedissem, não demores em vir ter conosco. Esses homens dizendo, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Então esse texto vai falar aqui, a paz do Senhor, a irmã Jéssica, a irmã, todos que estão chegando aí agora, que Deus abençoe. Então esse texto vai falar, Lili, da conhecida Dorcas, que o texto também fala que é Tabita, né? É isso? Exatamente. Tabita. Então o texto vai falar sobre Dorcas. Dorcas, quem era Dorcas? Dorcas era uma costureira, a gente viu aqui no texto, né? Fazia roupas, né? Dorcas era uma mulher abençoada, uma mulher cristã, moradora da cidade de Jope. Dorcas era muito querida por todos, ali naquele seu contexto, uma mulher de Deus, fazia túnicas, vestidos,
para as viúvas, como diz o texto, que se encontravam no velório dela. E Dorcas também, diz a história, né, que eu fiquei dando uma procurada em algumas bíblias que eu tenho aqui, ela tinha esse amor incomum, diferente, em ajudar as pessoas, em ver a necessidade do próximo, né? Eu notei aqui, Dorcas tinha necessidade em ajudar. Ela não gostava de ver ninguém passando necessidade. Ela tinha esse amor pelo próximo, né? Dorcas tinha um coração piedoso, a ponto de não deixar ninguém passar necessidade, né? Dorcas, como eu coloquei aqui também, Dorcas tinha uma história incrível de milagre, porque nessa cidade ela fazia diferença. Nessa cidade, ela era uma costureira, ela tinha um amor incomum a todas as pessoas, queria sempre ajudar, ela queria estar sempre ali suprindo a necessidade de alguém. E como eu botei no nosso folder de testemunho, Dorcas tinha um testemunho de vida cristã. E isso é muito interessante para nós nos dias de hoje, né? Falar de testemunho de vida, falar de um posicionamento verdadeiro de cristão nessa geração, Lili, em que a gente está vendo aí muitos escândalos, muitas pessoas se desviando, nessa geração de pessoas se contaminando com outras coisas. Então, hoje, na nossa geração, dar testemunho de crente é um desafio para alguns. Para muitos, para outros não, é tranquilo. Mas para alguns, infelizmente, é um desafio nessa geração corrompida. E aí a gente olha para Dorcas, nesse texto de Atos, a história de Dorcas não tem aqui bem claro, explícito tudo, mas a gente estuda, a gente busca conhecimento. Dorcas era uma mulher que fazia diferença na cidade de Jope, por esse amor, por essa vontade do próximo de ajudar, por sentir a necessidade do outro. Dorcas, ela fazia diferença, e ela fez essa diferença, a ponto que, quando ela, infelizmente, é cometida de uma enfermidade e ela morre, as pessoas se comovem e mandam chamar Pedro, que, como diz o texto, estava ali próximo. E aí ele vai lá, realiza aquele milagre, e ela ressuscita, e a glória de Deus é manifesta ali naquela cidade. Então, é como eu botei no nosso folder de propaganda, Dorcas, um testemunho de vida cristã. E aí eu quero começar falando aqui hoje, que justamente isso, né? Esse exemplo que Dorcas traz para a gente de um testemunho, de uma vida piedosa, de uma vida cristã, de uma vida que faz a diferença no nosso meio, na nossa geração, onde que as pessoas hoje, infelizmente, como diz a Bíblia, estão se contaminando, pecando, sabe, se deixando levar pelas investidas do adversário. Aleluia! Né? Eu quero abrir um parênteses aqui, me faz pensar e lembrar de Daniel. Não sei se você, eu creio que sim, já ouviu a história de Daniel. Daniel vai para a Babilônia, Daniel é levado para a Babilônia, 16 anos de idade, ele é levado para a Babilônia. E falando de testemunho, de crente, de vida cristã, me faz lembrar de Daniel, né? Que Daniel vai para a Babilônia com 16 anos, e chegando lá, Daniel, ele tem uma vida cristã impecável, Lili. Daniel, quando chega na Babilônia e vive na Babilônia, ele tinha uma vida cristã impecável. Como você me prova isso, irmão Fábio? A Bíblia vai dizer que 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel tinha o seu devocional. Daniel tinha uma vontade, desejo grande de estar na presença de Deus. A ponto que, quando todo mundo conhece essa história, quando ele vai para a cova dos leões, os leões não mordem Daniel. Pelo contrário, a Bíblia diz que Daniel está lá na cova e os leões estão dormindo de boca fechada, porque Daniel era um homem que tinha uma vida cristã. Daniel era um homem que tinha, como Dorcas, tinha um testemunho de vida muito grande. E aí, aqueles homens da Babilônia tentaram pegar Daniel, mas quando chegava até Daniel, Daniel estava sempre de joelho orando, Daniel estava lendo a Bíblia, que naquele contexto não era bem a nossa Bíblia, mas ele lia as Escrituras. Daniel estava sempre em jejum, em oração, aqueles fundamentos básicos, Lili, que a gente aprende, jejum, oração, leitura da palavra, e Daniel carregava isso. Eu acredito que Dorcas também carregava esses princípios, que eu quero ministrar sobre a vida dos irmãos aqui hoje. Esses fundamentos importantes que a gente aprende, né, Lili? Quando você passou pela escolinha de novos convertidos, eu não sei quem foi seu professor,
mas falou para você, ó, jejuar, orar, ler a Bíblia, buscar ao Senhor, ter um devocional. Eles nos ensinaram isso. E Dorcas, eu acredito que tinha isso. E o principal, né? Ela tinha o amor no coração dela pelo próximo. Então, falar sobre Dorcas é falar sobre testemunho de vida, que infelizmente falta para muita gente. A gente não está aqui para acusar ninguém, Lili. A gente está aqui apenas para conversar e deixar essa mensagem para todos, né? Que a gente precisa todos os dias esse testemunho de vida, se preocupar com isso, em dar testemunho. E o testemunho dessa mulher é tão maravilhoso que o texto vai nos dizer que a graça de Deus chega para a vida dela a ponto de ressuscitá-la através de Pedro, né? Então, as pessoas ficaram comovidas com a morte de Dorcas e mandaram chamar Pedro, né? E aí eu quero já começar também falando aqui, será que as pessoas ficam comovidas? Será que as pessoas que estão perto de você conseguem ver a glória de Deus sobre a tua vida? Conseguem entender que você verdadeiramente é crente, né? Como aqueles testemunhos que a gente ouve assim, ó. Não sei se você já ouviu isso, Lili. Olha, fulano eu sei que é crente. Ó, aquele vizinho que eu tenho, aquele ali é crente. Aquele ali é crente mesmo, aquela ali é crente. Enquanto, por outra partida, a gente vê pessoas também dizendo, poxa, não quero ser crente igual fulano. Ah, não, ser crente igual ciclano, quero não. Mas eu quero ser crente igual fulano que está lá perto de mim, mora perto da minha casa, na minha igreja. Então, assim, a gente vê a importância de dar testemunho, de ter uma vida de testemunho cristã como de Dorcas. E a gente vai falar um pouquinho mais de algumas lições que a gente aprende com Dorcas. Mas eu quero, nesse momento, também dar essa oportunidade para você falar um pouquinho do que Deus tem ministrado no teu coração nesse texto. Quando você falou para mim, eu fui rapidamente meditar, olhar o texto, e é um texto que não é comum que a gente ouve ele na igreja. Então, por isso que eu achei interessante esse texto de Dorcas, e todo mundo que está aqui assistindo, eu acho que veio também para cá para ouvir um pouco do que Deus tem revelado no teu coração. Enquanto você fala, eu vou beber um pouquinho aqui do meu suquinho aqui, tá bom? Então vamos lá, eu quero deixar você falar um pouco, enquanto eu respiro. Eu falo pra caramba. Meu nome é Liliane, né? Como o Fábio me apresentou, sou casada com o Bruno. Amém. Faço parte da comunidade Sião e estou aqui participando com a bênção dos meus pastores, que é o David e a Fabiane, né? Ô, glória! Então, hoje a gente vai falar um pouco de Dorcas. Eu tenho meditado muito sobre as mulheres da Bíblia, sobre a participação delas na questão, né, da nossa construção, né? Então, o texto ele fala sobre Dorcas, que era uma mulher. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que a Bíblia menciona que ela é uma mulher que é discípula. Discípula. Ela é a única mulher na Bíblia que vem escrito essa menção, que ela era discípula de Jesus. Ou seja, ela era uma verdadeira seguidora do Mestre. Amém. Então, ela era uma cristã genuína, porque ela é mencionada na Bíblia como discípula de Jesus, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui com relação à vida dela, né? E ela era uma mulher que ela era cheia de boas obras, né? Aleluia. Muito se fala, fora a parte, né, da questão de fazer obras, né? E nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, né? Mas ela era uma mulher que fazia as obras de Deus, por quê? Porque ela entendia o que ela deveria fazer pelo Senhor e através do Senhor para a vida das pessoas, né? E naquele contexto, né, se você prestar atenção, as viúvas daquela época, elas não eram assistidas, igual nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia, algumas viúvas, elas têm pensão, né? São assistidas de alguma maneira, né? Hoje em dia se tem uma aposentadoria quando chega uma certa idade. E algumas mulheres daquela época, se não tivessem um filho ou alguém para poder remir a sua vida, elas eram entregues à sua própria sorte, né? Então, as viúvas, elas eram sofridas. Por isso que na Bíblia também menciona que nós devemos cuidar, como os cristãos, né, dos órfãos e das viúvas. Porque no contexto daquele tempo, as viúvas, elas eram entregues à sua própria sorte.
Então, eu entendo que as boas obras dela também eram em favor dessas mulheres, né? Não é à toa que quando Pedro ressuscita ela, ele apresenta primeiramente ela para quem? Ele manda chamar as viúvas, no texto bem escrito aqui, ó. Ele apresentou especialmente as viúvas, né? Por quê? Porque quando Pedro chegou, né, de Lida, que mandaram chamar ele tinha operado um milagre, que ele ressuscitou Enéas, que já estava acamado há 8 anos. Pedro vai lá pelo poder do Senhor e fala, Jesus Cristo cura você, levanta. E ele vai lá e ele é curado. E aqueles 2 homens são enviados àquela cidade para poder trazer Pedro, né? Fala, venha depressa. Por quê? Porque ela já tinha entrado no processo de embalsamento, né? Que lavaram o corpo, tem todo um processo, né, histórico nesse momento do sepultamento. E colocaram ela naquela parte de cima onde eles tinham o hábito de chorar, né? A morte de quem partia, né? É uma outra cultura, né? Tinha vários dias para que eles pudessem estar fazendo isso. E Pedro, ele chegou, né? Ele prontamente foi e para caráter de conhecimento aqui, gente, para a gente poder saber como a gente está aqui para poder aprender, a distância entre Jope e Lida era mais ou menos de 25 quilômetros, ou seja, o Pedro, se ele fosse de jumento ou algo parecido, de cavalo, ele demoraria mais ou menos uns 25 minutos a 30 para poder chegar lá. Se fosse andando, ele demoraria um pouco mais. E para a gente poder conhecer mais com relação à Bíblia, Jope, que se chama hoje Jafa, faz parte de Tel Aviv. E ela foi emancipada em 1950. É uma zona portuária. Quando você tiver a oportunidade de ir em Israel, que vocês possam ir em nome de Jesus, que é um sonho bem presente também no meu coração, e vocês possam visitar essa parte lá de Tel Aviv, aí vocês vão lembrar lá, olha, aqui é Jafa, Dorcas, ela era daqui. Então, assim, para motivo de conhecimento, né? Então, ela era uma pessoa muito querida por todos. Ela era uma discípula de Jesus e por ela ser querida, eu acredito, né, que ela representava e mostrava, exalava o bom perfume de Jesus, né? E ela realizava essas obras por quê? Porque ela é salva. Ela era salva. Ela sabia disso. Porque quando nós fazemos boas obras aos nossos irmãos, nós temos que entender o quê? Que nós estamos fazendo isso porque isso é uma ordenança bíblica. Nós devemos suprir as necessidades uns dos outros. Isso que quer dizer a respeito das boas obras, né? Então, no contexto que eu partilhei aqui com meu irmão, né? Que 1 Timóteo 2,10 fala assim, ó, porém, com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas, né? Então, assim, com boas obras, né, ela ia e dedicava o seu tempo a costurar para essas pessoas. Ela fazia isso de todo o coração. Por quê? Porque ela entendia o seu papel, o que é ser uma mulher piedosa, o que é ser uma mulher doadora, o que é dar testemunho do evangelho naquilo que você faz, naquilo que você representa, né? Então eu acho muito apaixonante a história de Dorcas por isso. Por quê? Porque ela ficou enferma e ali ela veio a falecer. E ali eles tiveram conhecimento de que Pedro estava próximo, chamaram ele. E Pedro, ele se submeteu ao Senhor naquele momento. Por quê? Porque ele se ajoelhou para orar primeiro se era da vontade de Deus e ele fizesse aquela mulher ressuscitar. Então, para você ver a conexão do cristão através do Espírito Santo, ou seja, tudo que a gente faz deve ser motivado pelo Espírito de Deus. Né? Aleluia. Então, verdade. ele foi ali, ele orou e ele fez o quê? Pediu para que aquela mulher viesse à vida novamente, através da movimentação do Espírito Santo sobre ele, né? Então, assim, o meu questionamento hoje aqui também para nós é o que nós temos feito em favor dos nossos irmãos, né? Aleluia, a Dorcas, ela doava a vida dela em servir as outras pessoas. É igual quando eu fiz o curso de dons, né? Numa igreja por onde eu passei, um dos maiores questionamentos do meu antigo pastor era esse: o seu dom não é para você, é para servir o seu próximo. Então, nós como os cristãos, para poder dar testemunho disso também, nós temos que ter uma breve e maravilhosa conduta diante de todos, né?
nós devemos nos portar como tal, porque se nós professamos a Cristo, nós devemos ter uma conduta boa e uma boa postura, não só por nós, mas pelo evangelho que nós professamos. Que é por isso que hoje em dia as coisas estão bem bagunçadas, como o Fábio falou no início, né? Nós devemos professar o nome de Cristo, né? Corretamente e com integridade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E através disso, nós passamos a o quê? A dar frutos do Espírito Santo, né? E era isso que Dorcas fazia. Ela deu frutos do Espírito Santo fazendo o quê? Servindo aquelas pessoas, né? Servindo aquelas viúvas. Não é à toa que a comoção maior era entre as viúvas, porque eu tenho certeza que ela supria aquelas mulheres nas suas necessidades, né? E o texto fala isso, né? Que ela era uma mulher, né? Que servia, né? Servia aquelas mulheres e servia também aos pobres, né? Então, assim, Correto. houve uma grande comoção naquela cidade quando ela morreu. É igual quando nós perdemos alguém que nós amamos muito e nós sabemos a importância daquela pessoa para o reino, né? A gente fica se questionando, né? Ah, Senhor, ela era uma bênção, ele era uma bênção e ele se foi. Mas nós entendemos também nesse momento que Deus, ele sempre recolhe para ele aqueles que são melhores, né? Então, assim, esse é o nosso consolo, né? Por esses dias atuais. Enfim, então, dando continuidade aqui a falar de Dorcas, né? Eu também tenho um outro questionamento para a gente poder pensar, né? Como está o nosso coração diante a necessidade dos outros, né? Aleluia, é verdade. Como está o nosso coração, né? Porque o amor de Deus, ele é manifesto quando a gente expressa o amor daquele que se compadece do próximo, né? Então, nós temos que observar aquilo que está ao nosso redor, entendeu? Para que a gente possa, de fato, exercer aquilo que o Evangelho nos ensina, né? Então, assim, eu entendo que as boas obras dela foi vista por aquele povo, né, através disso, né? Através do quê? Da ação que ela fazia, por quê? Porque ela era cheia do Espírito Santo. Era uma mulher de boas obras. Então, eu entendo que a bênção maior dela foi isso, né? Ela servia em amor. Isso é um dom, você servir, o dom do servir, o dom de você abençoar, o dom de você doar. Que bênção que é você ter algo para poder suprir o seu irmão, né? Ou então você chegar, movido pelo Espírito Santo, e chegar e suprir o seu irmão. E isso é uma bênção, né? Então, assim, Dorcas, ela é uma mulher que me inspira por isso, né? Porque ela tinha um dom, que ela fazia roupas, né? E o que ela fez com esse dom dela? Ela ofertava na vida daquelas mulheres, que muitas delas, como eu falei aqui, era entregada às suas próprias, à sua própria sorte, né? Da sua viuvez, né? Se você quiser complementar com algo. Muito interessante que você colocou sobre a vida de Dorcas, né? O que a gente já começou falando, né? Que ela tinha esse amor em preocupação, vamos dizer assim, pelo próximo. E os próximos eram os que estavam próximo dela, e principalmente as viúvas. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, né, com Dorcas, como você falou, é o que estamos fazendo para servir o nosso próximo. Né? A gente precisa entender, será que estamos com uma necessidade, será que estamos preocupados com o nosso próximo, com aquilo que ele está precisando, enxergar, identificar no nosso próximo se podemos ajudá-los ou não, de alguma maneira. Então, esse amor, falar de amor de Deus, falar de amor em Cristo, vai muito além do que apenas a gente entender que Ele nos salvou. Graças a Deus por isso. Mas falar desse amor é falar desse amor que trabalha no horizontal e na vertical. Falar desse amor que vem de cima para baixo, e daqui a gente tem que compartilhar ele com o próximo. E quando eu falo em amor, a gente fala realmente nisso, de Dorcas, que é uma mulher que tinha esse amor, mas ela compartilhava esse amor, tentando suprir as necessidades dos irmãos, né? O dom de se doar ao próximo. Como a nossa irmã colocou aqui, ó. Essa irmã minha mãe. Isa, né? A sua mãe, amém. Que Deus manifeste o dom de se doar ao próximo. Justamente,
A gente precisa usar esse amor através dos dons. E Dorcas tinha esse amor, esse dom de se preocupar, de suprir a necessidade. E aí a gente traz para a nossa geração, para os nossos dias. Será que estamos preocupados com o nosso próximo? Será que a gente consegue não só enxergar e também ajudar? Isso que é interessante também, Lili, a gente enxergar o problema e ajudá-lo também de uma maneira ou de outra, porque não basta só você descobrir e enxergar que o teu irmão está com uma necessidade. Você precisa, além de identificar, você precisa ajudar. É claro, evidente, dentro das suas condições, dentro do que for possível, mas esse amor de Deus é isso, né? É enxergá-lo e tentar ajudá-lo de uma maneira. E Dorcas fazia isso, diz a história, né? Que ela ajudava as viúvas, tinha esse amor, essa preocupação com todo mundo. E isso traz uma lição para a gente muito grande de amor ao próximo, né? Que infelizmente está faltando nos dias de hoje. E a Bíblia vai dizer, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Está faltando pessoas com essas características, pessoas que queiram amar o próximo de verdade e muito além, não só amar, ajudar o próximo. É isso que é importante, ajudar o próximo. Esse amor fez a diferença na vida de Dorcas, né? Esse amor fez a diferença. Outra coisa que me dá a entender é como estou agindo ao perceber a necessidade do meu irmão. Então, como eu falei, é como nós estamos agindo quando a gente percebe essa necessidade e a gente precisa agora perceber e ajudar. É como a gente costuma aprender, acho que você já ouviu isso, né? Às vezes não basta só orar. Orar e ação. Eu oro e vou agir dentro do possível. Então, aquela famosa frase, irmã, ora por mim, tá, eu vou orar por você. Beleza, a oração já ajuda muito a intercessão do justo. Mas se eu sei da necessidade, e se eu posso, o momento agora é esse, não só de orar, mas de agir também. E é o que Dorcas fazia, né? Exatamente. Um ponto aqui para nós, para a gente poder pensar, o segundo mandamento de Jesus, ele fala sobre o quê? O segundo mandamento fala o quê? Ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Então, a gente deve participar do sofrimento do nosso irmão. Justo. Porque nós devemos amar, é verdade, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós nos amamos, então nós devemos amar o nosso irmão que está ao nosso lado, né? Então, será que a gente está servindo ao próximo? Exalando o bom perfume de Cristo? Porque essa é a nossa missão, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, assim, como você falou aí, fez uma boa colocação. Orar é uma benção? Mas estar junto é melhor ainda. Você participar de fato do sofrimento daquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem nenhuma necessidade palpável, né? Uma questão financeira, ou material, de suprimento. Mas às vezes você precisa caminhar mais uma milha, porque a Bíblia também nos ensina isso. Aleluia, para a gente poder caminhar mais uma milha com o nosso irmão, às vezes é de um cunho emocional. Uma pessoa que precisa ter maturidade e que precisa crescer espiritualmente. Então, qual é o seu papel nisso? Entrar num discipulado com ela para que ela cresça em maturidade, para que ela possa o quê? Caminhar com as próprias pernas dela e possivelmente, mais à frente, que ela possa ajudar outras pessoas nisso. E isso acontece o quê? O reino de Deus, ele vai crescendo. E vai crescendo em maturidade, porque eu entendo que nesse tempo nós precisamos entender a Bíblia com maturidade. Maturidade, e entender que cada pessoa tem o seu processo. Mas o Senhor, ele nos amou primeiro, e ele criou cada um de uma maneira. Então, quem somos nós para poder desistir a grosso modo se alguém erra? Né? Atire a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Né? Então, assim, eu entendo que, além disso, nós temos que ter essa piedade do nosso coração, de entender o processo das outras pessoas. E isso entra a maturidade, para saber até onde você vai,
e para poder você poder lançar aquela pessoa, né? E eu lembro que isso aconteceu também comigo, né? Eu tive um discipulado com a pastora Cristina e houve um tempo em que ela precisou me liberar e eu não quis, porque eu achei que eu não estava pronta. E ela sentou e conversou comigo e falou, olha, você está pronta, então agora você vai. E aquilo dali curou a minha vida, entendeu? E a partir daquele momento eu passei a auxiliar também outras pessoas, né? E assim o reino de Deus ele vai crescendo, né? Então nós devemos entender a importância de amar ao nosso próximo, entender a importância de servir ao nosso próximo, exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Amém. Você falou algo aí que é muito interessante, ou melhor, importante nos nossos dias. Você falou que muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, essa necessidade do nosso próximo não é material, não é físico, não é doença, não é dinheiro, mas o que é hoje uma necessidade muito grande na nossa geração é o emocional, a alma, né? E aí você falou tudo. Às vezes, eu sempre digo isso, um telefonema, Lili, já é o amor ao próximo, já é uma ajuda. É ligar e dizer para o fulano, ó, estou contigo, estou orando por você. Você quer que eu vou aí para orar por você? Olha só que coisa linda. É você emprestar o seu ouvido e dizer para ele, ó, tá a fim de conversar? Quer desabafar comigo? Eu vou aí para a gente conversar. Cara, isso, as pessoas não sabem, Lili, como isso é uma flecha no coração daquele que está necessitado. Você receber um telefonema e a pessoa dizer para você, você quer conversar? Posso orar por você? Cara, isso é uma flecha que derruba gigante, cara. Que necessidade muito maior do que você chegar e falar assim, Lili, eu estou aqui com R$100 para te dar. Te ajuda. Exatamente. Essa necessidade espiritual, que é o foco hoje da nossa geração, né? Pessoas precisando de apoio, de um ombro amigo, de um telefonema, de alguém para chorar junto. Você colocou bem. Exatamente. Viver essa necessidade do outro. Entrar na luta do outro. Gente, eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, são poucos hoje no nosso meio que querem chorar junto. A Bíblia vai dizer isso, chorar é com aqueles que choram. Se alegrar com você, Lili, é muito fácil. Se a Lili falar aqui agora no Instagram, gente, vou dar um culto de ação de graça aqui em casa. Ó, vai chover. Aleluia. Mas na hora da luta, poucos são os que aparecem na sua casa para bater a porta e emprestar o ombro amigo. Então hoje a gente está falando aqui desse ponto específico muito, muito forte, que é o foco da nossa geração hoje. As doenças emocionais. Precisando de alguém, de apoio, de um ombro amigo, de um telefonema, do WhatsApp. Gente, de um WhatsApp, ó, tô contigo, me liga. Isso é muito importante e que vai suprir uma necessidade, um buraco, uma lacuna muito grande no coração daquele que está necessitando. Você colocou bem. Poxa, esses dias eu passei, junto com a Laísa, passamos uma situação justamente dentro disso. Uma pessoa muito querida nossa está com problemas emocionais, né? Não vou ficar detalhando aqui, mas passando por problemas muito emocionais muito grandes. E aí ela ligou para a Laísa, passou um zap para a Laísa, desesperada, muito triste, abatida. E na hora de pronto, eu e a Laísa largamos tudo que nós estávamos fazendo. Pegamos um Uber aqui e fomos direto para a casa dessa pessoa. Eu estou falando isso, não é para me vangloriar, Li, não é para nos vangloriar porque a glória aqui é dele. Mas é entender essa importância. A Laísa na hora... Sensibilidade. Ela teve a sensibilidade. Obrigado, minha amiga. Você falou a palavra. Ela teve a sensibilidade de entender. Filho, vamos lá agora. Não é para depois, não é para amanhã, não é orar. Vamos lá agora. Eu falei, vamos lá agora. Mas isso é obra do Espírito Santo dela. Isso é obra do Espírito Santo na vida da sua esposa. Justo. Falta, você falou tudo, essa sensibilidade de entender quando é o momento de orar e quando é o momento de ação, de agir, de emprestar o homem. Então a gente, na hora, pegamos o Uber aqui, na hora, mudamos de roupa rapidinho e fomos lá, passamos o dia lá, conversamos, oramos, conversamos com ela, saímos de lá, sabe o que ela estava fazendo? Dormindo, que nem uma criança. Deixamos ela dormindo.
E depois ela ligou, olha só, depois ela ligou para a Liza agradecendo, dizendo que já está melhor. Então, assim, a gente vê o resultado de chorar junto, como você colocou, de entrar na necessidade do teu próximo. Então, eu quero já começar também a dizer aqui para os irmãos que estão nos assistindo, gente, se você tem alguém próximo de você que está com essa necessidade de um abraço, vai lá, larga tudo que você está fazendo, vai lá, vai chorar junto com alguém. Se você consegue identificar que o teu amigo está com problema, vai, para tudo que você está fazendo para ficar aos pés de alguém que está precisando de um momento de ajuda emocional. É a geração de hoje, Lili. As pessoas doentes emocionalmente. Nesse período de pandemia, você deve ter visto, né? Pessoas isoladas dentro de casa com depressão altíssima, porque é uma situação nova que todo mundo viveu. E nem todo mundo está psicologicamente preparado, ficou preparado. Mas por que isso? Porque eu vou dizer uma coisa aqui, Lili. Nem todo mundo tem feito a sua casa na rocha, alicerçado sua vida na presença de Deus. O meu pastor, né, na nossa comunidade costuma dizer que a pandemia ela veio para revelar os corações. Né? Uhum. Revelar aquilo que a pessoa tem buscado. Mas eu não quero inferiorizar a dificuldade que as pessoas passam, porque eu entendo que isso é uma doença, né? É algo que tem acometido muitas pessoas e eu costumo sempre olhar por um olhar de compaixão, né? Porque isso não apareceu de uma hora para outra, né? Então, assim, o nosso papel é abraçar mesmo a causa dessa pessoa, pelo poder do Senhor que habita em nós, né? Porque se nós amamos a nós mesmos, nós devemos também amar o nosso irmão. Né? Então, como você falou, né? Ela teve uma sensibilidade de suprir a necessidade dessa pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito importante nesse tempo, a gente ter essa sensibilidade de suprir, porque existem pessoas que elas estão no escuro da alma delas. Eu não desconheço, não quero invalidar que Jesus não habita na vida dessa pessoa, jamais eu falaria isso, mas cada pessoa tem o seu processo, né? Correto. Então, quando a Bíblia fala que a gente deve caminhar mais uma milha, não vem escrito que a gente tem que falar, que a gente tem que orar, não, a gente tem que estar ali, lado a lado junto. Tu vai andar mais uma milha? Eu já caminhei a minha, então, mas eu vou caminhar mais uma contigo. Entendeu por quê? Porque você precisa de mim ombro a ombro para que eu possa caminhar com você. Então, caminhar mais uma milha é isso, né? E isso também é uma boa prática, uma boa obra do Evangelho, é você perceber, né? Você pedir ao Senhor discernimento do tempo, das estações, para que o Senhor lembre as pessoas que estão passando por esse problema, porque as pessoas se isolam, né? Como a pandemia é algo muito novo, tá todo mundo dentro de casa, não tem como você olhar a pessoa olho no olho para poder saber como ela tá, né? Ninguém tá se visitando assim, né? Então, assim, você não tem mais o convívio, então você não sabe. Então, eu acho que hoje em dia também é muito válido o discernimento do espírito com relação a isso. Porque ninguém quer falar que tá mal, concorda? Muita gente não vai falar. Então, você vai procurar aquela pessoa movida pelo Senhor, olha, eu quero saber se você tá bem, eu quero orar por você, eu quero te visitar, eu quero ver você, ou algo parecido, né? Então, eu entendo que foi isso que aconteceu com a sua esposa. Ela percebeu pelo Senhor, o Espírito Santo tocou o coração dela e falou, vamos lá agora. Por quê? Porque aquela pessoa precisa da gente agora. E esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel para poder suprir a necessidade do nosso irmão. Você falou bem a palavra aí, sensibilidade. É uma ferramenta importante hoje nos nossos dias. Sensibilidade para perceber quando é o momento de agir, de orar, de estar junto ou não, como você colocou bem, né? De caminhar mais uma milha, de perceber, isso faz lembrar do discipulado, né? Esse caminhar mais uma milha me faz lembrar isso, discipulado. Quem está discipulando precisa ter essa ferramenta, sensibilidade para entender, não, eu vou mais um pouquinho contigo. E depois, você vai caminhar sozinho, igual a pastora fez com você, né? Discipulou e falou, não, você está pronta, pode ir. Ela teve a sensibilidade de perceber que já estava na hora da Lili andar sozinha, e hoje a Lili está andando sozinha,
acredito, já está discipulando mais gente, e assim vai. Essa ferramenta sensibilidade, você falou tudo, ela é muito importante para a gente tentar alcançar aqueles que estão próximos com a necessidade. Outra coisa que me faz perceber na história de Dorcas, eu anotei aqui, como estamos usando nossos dons que Deus nos deu, né, para ajudar o próximo. Então a gente sabe que os dons não são nossos, são emprestados. Minha linda amiga, colocaram aí, minha linda amiga, amém. Então assim, os dons são emprestados e a gente precisa perceber sensibilidade de entender como nós estamos usando esses dons, porque Dorcas tinha essa sensibilidade. A gente olha para a história de Dorcas, percebe a sensibilidade de Dorcas de costurar. Ó, a costura foi uma ferramenta para ela tentar ajudar pessoas. Então ela tinha um dom, né, que era o de costurar, esse dom do amor. Então a gente precisa hoje também colocar aqui, percebemos o que nós estamos fazendo com os nossos dons, que na realidade não são nossos. E aí a gente fala nessa questão de dons, a gente abre um leque de um assunto muito grande, que pessoas hoje que têm até muitos dons, mas às vezes não exercitam, não manifestam ele para alcançar pessoas. Para isso que o Espírito Santo nos deu os dons, para ser ferramentas, para abençoar vidas, alcançar pessoas. E através desses dons a gente vê a manifestação da glória de Deus. Então, é um ponto também interessante a falar. Como estamos usando nossos dons? Né? O que você está fazendo com os dons? O dom é algo irrevogável, algo que Deus nos concede. Então, nós devemos ter responsabilidade de usar. E existe o dom que a gente usa tanto para o bem quanto para o mal. Porque o nosso dom nada mais é do que para glorificar a Deus, né? Então, quando a gente não usa o nosso dom para glorificar a Deus, nós estamos usando o nosso dom à toa. A gente não está engrandecendo o nome do Senhor através daquilo que Ele nos dá, né? Eu entendo que, por exemplo, uma mulher que ela se dedica ao seu lar, em cuidar do seu marido, dos seus filhos, ela está glorificando a Deus. Por quê? Porque ela está usando o dom dela de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da sua casa, né? Então ela está suprindo aquela necessidade do lar e glorificando o nome de Deus através disso, né? Porque hoje em dia isso está muito perdido, né? Se fala muito, né? Se menospreza muito a questão da mulher que se dedica ao seu lar, né? Mas olha como é precioso. Não numa condição total, né? Existem pessoas que precisam, de fato, trabalhar, não acho errado, eu também trabalho fora. Mas olha que bênção mulheres que se dedicam integralmente ao seu lar. E hoje em dia está tudo tão confuso que as pessoas acabam inferiorizando essas, né? Acabam inferiorizando... Exatamente, acabam inferiorizando elas porque elas estão, mas não, ali elas estão glorificando a Deus, porque a família é um fundamento, a família é uma bênção de Deus na terra. Então, nós precisamos cuidar dos nossos lares. Então, uma mulher que larga a sua profissão ou algo parecido para poder cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos e cuidar da sua casa, ela está glorificando a Deus. Por quê? Porque ela entendeu o princípio dela do cuidar, do zelar, né? O zelo da sua casa, de cuidar do seu marido, né? Eu tenho bons exemplos disso em minha volta, de mulheres que elas se dedicam integralmente ao seu lar e elas são verdadeiramente uma bênção. Elas usam o seu dom para quê? Para suprir o seu lar, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, né? E de contrapartida... nós temos várias coisas no qual nós podemos abençoar outras pessoas, no qual nós podemos doar às outras pessoas e nós acabamos não fazendo. Acabamos não fazendo e acabamos deixando de poder glorificar a Deus dessa maneira, né? Porque que bênção é você usar o seu dom para servir outra pessoa, né? Nisso consiste também a construção da igreja, né? Cada um no seu ponto. Tem a irmã da cantina, né?
É Tem o isso. irmão que canta, tem o irmão da portaria, tem o irmão que prega, tem o irmão que limpa, entendeu? Então, todos eles têm um papel fundamental para a construção e o crescimento da igreja, né? E isso é um dom, é uma bênção, né? O servir, o zelar, o cuidar, né? Tem uma igreja aqui no Chapadão, você conhece do pastor Alexandre, que nós estivemos lá acompanhando o nosso pastor, e fizeram uma janta. Nossa, que coisa maravilhosa! Aí eu fui elogiar, né, a irmã que convidou. Eu falei, Dani, que bênção isso aqui. Ela, irmã, é umas irmãs da cozinha, as anciãs da igreja. Falei, gente, que comida maravilhosa. Assim, nós nos sentimos totalmente honrados e lisonjeados por participar daquilo. Sabe? Então, assim, cada pessoa, ela atua à sua maneira, né? Você não precisa estar à frente de uma coisa para que você possa servir de todo o seu coração, sabe? Eu, particularmente, amo os bastidores. Aquele trabalho de formiguinha. Fala com um aqui, fala com um ali, chama um ali, manda uma outra mensagem ali, ora por você aqui, ora por você. Eu amo esse trabalho porque eu entendo que isso é o meu papel também. Entendeu? É o meu dom, eu gosto de zelar pelas pessoas, é algo que é dentro, é meu, é de dentro para fora, sabe? Eu amo as pessoas, eu amo esse cuidado, sabe? Então, eu fico ali, ó, pela beiradinha, né? Fazendo o meu papel de formiguinha e o meu papel que eu tenho que desempenhar no corpo de Cristo, né? Eu entendo que isso é um dom que o Senhor me deu, sabe? Então, é isso que a gente vai nessa construção, né? A gente vai nessa construção vivendo, né? Então, assim, exatamente, os bastidores é a melhor parte, pois Deus não vê onde ninguém vê. Exatamente. Não inferiorizando, gente, jamais quem se dedica ao ensino, quem se dedica à palavra, mas a gente também tem que enxergar que atrás disso também há outras pessoas. É igual atrás do Fábio que está aqui, tem a esposa dele, com certeza. Ele não é nada que ele é sem a esposa dele, eu tenho certeza absoluta disso. Correto. Né? Então, assim, é uma construção, é um trabalho em equipe. Então, a gente tem que sempre pensar e bater nessa tecla. O que Dorcas traz pra gente? O serviço, o amor, o zelo, a nossa dedicação pela igreja do Senhor, pela noiva de Cristo. Porque não é a minha igreja, é a sua igreja, é a noiva de Cristo. É a noiva dele. Olha que responsabilidade que nós temos, né? A palavra de Deus fala isso, né? O zelo pela tua casa me consome, né? Aleluia, então, assim, verdade. Quando Jesus ele entrou lá no templo, né? Ele entrou lá no templo derrubando tudo. Mas por quê? Porque ele sabia, naquela época ali que ele entrou derrubando tudo dos cambistas, que os cambistas, diz a história, Fábio, que os cambistas eles eram macomunados com o sumo sacerdote, com relação às ofertas, né? O pessoal levava, o sumo sacerdote não aceitava, aí o que o povo tinha que fazer? Comprar dos cambistas que tinha ali. Aí o sumo sacerdote recebia uma parte. Então, o que Jesus veio? Jesus já veio de sola, como a juventude hoje em dia fala, né? Arrebentando tudo. Aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. Aqui é a casa do meu pai. Então, ele chega arrebentando tudo. Por quê? Para a gente poder entender que a casa do Senhor é uma bênção. A gente tem que zelar por aquilo que o Senhor nos concedeu. A gente tem que zelar pela noiva do Senhor. A gente terminamos um propósito hoje da nossa comunidade, Fabinho, de 40 dias, a gente orando 5 horas da manhã, buscando santidade ao Senhor. Que período difícil, Aleluia. mas a gente venceu. Mas a gente venceu por quê? Sem santidade a gente não consegue ver o Senhor. Então a gente precisa o quê? Se dedicar para isso. A gente precisa zelar pela noiva do Senhor, entender que não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre suprir a necessidade do nosso irmão, fazer ele crescer em graça, em conhecimento. Entendeu? Olha a pastora Cris aí. Então, assim, Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ser firme nesse propósito, sabe? Buscar o Senhor de todo o nosso coração e entender o que é zelar pelo nosso irmão, o que é ter as boas obras no nosso coração. Verdade, verdade. Você falou, cara, falou bastante bênção. A nossa irmã colocou, né? Os bastidores é a melhor parte, pois Deus não vê aonde ninguém vê, né? Deus vê. Cara, que coisa linda, né? Realmente, você falou assim, algo muito, muito bom.
os dons em relação à igreja, você colocou isso, realmente é super importante. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, e cada um usando da maneira que foi chamado, e a construção da igreja, o crescimento da igreja vai suprindo, vai crescendo, porque cada um está na sua posição, como o apóstolo Paulo fala, né? Um foi chamado para ser boca, orelha, nariz, Exatamente. cada um juntando-se forma esse corpo, e esse corpo vai crescendo. E aí a nossa irmã colocou, né? Você também colocou que prefere ficar por trás dos bastidores, ajudando, discipulando, fazendo uma oração. Isso é realmente colaborar, cooperar para que a igreja cresça, cada um na sua função. E realmente, você também colocou algo muito interessante que não inferiorizando ou desprezando quem está lá na frente, mas quem também está por trás tem o seu papel importante no crescimento da igreja. Fundamental, você colocou bem. O pastor Sidão tem a pastora que está aí com a gente, ali auxiliando, né? Não está por trás, está ao lado. Então, esse crescimento da igreja, bem você colocou, isso faz parte de toda a igreja, crescer quando cada um está no seu papel. É isso que eu costumo dizer quando às vezes estou dando alguma palestra ou conversando com alguém, eu sempre falo isso. Às vezes, Lili, sabe por que acontece muitos problemas dentro da igreja? A pastora está aqui com a gente, sabe muito bem disso, né? Eu também um dia já tive de frente de obra, é muito difícil. Mas sabe por que acontece, às vezes, alguns problemas dentro da igreja, dentro da comunidade? Porque falta os irmãos entenderem justamente isso. Cada um no seu papel. Cada um na sua função. Maturidade, de entender, cada um na sua função. Quando eu estou na função que realmente eu preciso estar, cara, não tem problema dentro da comunidade, não tem problema nenhum, não tem divergência. O que às vezes nós encontramos às vezes, dentro das igrejas, esses tipos de problemas, porque um fulano quer fazer o que o outro foi chamado para fazer, fulano quer estar no lugar do outro, e aí isso vai gerando um problema no corpo. A pastora colocou, é lindo ver a diversidade dos dons. Justamente, essa diversidade é importante para o crescimento da igreja. Agora, precisa, como você falou bem, maturidade para entender, como você disse, uns no bastidores, outros ali intercedendo, um discipulando, o outro chamado para orar, o outro chamado para estar ali de apoio, né? O outro chamado para caminhar uma milha. Poucos são os que querem caminhar uma milha. Vamos ser sinceros, está difícil achar pessoas que queiram caminhar uma milha com o teu irmão, né? Ele acha que orar já é o suficiente. Pô, vou orar por você e pronto. Não, às vezes é necessário caminhar mais uma milha. Então, é muito importante a gente colocar isso aqui também, dessa importância desses dons, e cada um na sua parte, cada um fazendo o seu papel, a igreja cresce, e nós vamos evitar problemas desnecessários que acontecem, né? Falta maturidade. Quando não tem essa maturidade, outra palavra importante que você colocou, sensibilidade e agora maturidade. E aí a gente olha para Dorcas, costureira, tudo que ela fazia era para glorificar o nome do Senhor, para que tentasse suprir as necessidades das pessoas. Que coisa linda essa história de Dorcas. Já tinha lido essa história, mas não tinha percebido esse viés que você trouxe hoje, né? Por isso que eu falo, a gente lê a Bíblia, cara, e a gente vai descobrindo tanta coisa gostosa. E nunca tinha visto esse viés hoje que a gente está conversando aqui, né? De Dorcas. E o privilégio de ser chamada de discípula. Pô, e ser chamada de discípula. Botaram aqui, e ainda tem um detalhe que cada dom é específico para a nossa vida, para desempenho bem, né, para desempenharmos bem, cada um aonde Deus nos chamou. Então, justamente, Amém, isso aí. O dom para quê? Para que eu cresça, primeira coisa, o dom para que eu cresça, desenvolva a minha fé, o exercício da minha fé em Cristo, e segundo, para ser ferramenta para abençoar vidas. Então, o dom tem essa finalidade. Eu vou crescer, vou amadurecer, vou ser ferramenta de Deus, vou adquirir mais intimidade com Deus. E segundo, alcançar vidas. Muito interessante isso. Muito bom a gente falar sobre os dons. Irmã, acho que é a irmã que colocou aí, que Deus abençoe. É a Bia. A Bia, é a Bia que eu conheço, não sei, né?
Não, conhece. Não, amém, irmã Bia, obrigado pela contribuição, é isso aí, os dons é essa coisa, esse mover importante. Outra coisa que eu aprendo também, já que a gente está falando isso, acho que daqui a pouco a gente já vai terminar a primeira parte, que eu aprendi aqui nesse texto, é aprender a viver em comunidade. Aprender a viver em comunidade. Foi o que você colocou bem aí, você introduziu isso. A gente, quando olha para Dorcas, a gente percebe que Dorcas tinha um bom testemunho, um bom conceito, ela sabia viver bem dentro daquela comunidade ali em Jope. E isso também, Lili, é um outro ponto muito interessante a se falar, né? Nós precisamos aprender a viver dentro dessa comunidade que nós chamamos de igreja local, né? Porque nós somos a igreja, mas como estou falando de igreja física, né? Precisamos aprender a viver dentro dessa comunidade. E Dorcas traz esse exemplo, né? Essa mulher é tão querida, tão bem conceituada, e quando ela morre, as pessoas são comovidas, né, de tristeza e descobrem que Pedro está próximo e manda chamá-lo. Então, eu quero levantar esse tópico aqui também, que venhamos pedir ao Senhor essa sabedoria para vivermos em comunidade, vivermos bem um com o outro. Somos igreja, estamos juntos congregando no mesmo local. A gente sabe que toda igreja tem problema, mas nós precisamos aprender a viver dentro desse ambiente que Deus tem nos permitido, né? Me faz lembrar de Noé. Noé era um camarada que ficou dentro da arca, Lili, daqueles animais e a sua família. Mas, vamos ser sinceros, não foi fácil para Noé viver com aquele montaréu de animal ali dentro, aquela multidão de animal, aqueles animais ali, tu imagina o cheiro, sabe, a convivência, cada um falando do seu jeito, os animais, o leão, o macaco, não sei, cara. Não. Que dificuldade foi para Noé viver na arca? Eu tenho uma colocação para fazer, Fabinho. Certa feita eu ouvi algo e eu guardei no meu coração. Eu e o Bruno. Na arca tem tudo quanto é bicho. Tem tudo quanto é verdade. Bicho. Até cobra tem, mas fora da arca não tem salvação. É verdade. Muito colocado, muito bom, verdade. Dentro da arca tem de tudo. Mas é melhor estar dentro da arca do que fora. Fora da arca não tem salvação. Fora da arca não tem salvação. Então eu quero endossar o que você está colocando aí. Com todas as dificuldades que temos dentro da arca, é melhor ficar dentro. Concorda? Com certeza. Com certeza. Porque o que acontece? A construção de uma comunidade são várias pessoas de vários pensamentos. Aí você pensa, o Senhor, Ele doou o Filho dele para poder redimir a humanidade que somos nós, que somos caídos. Nós já nascemos caídos e nós estamos aqui pela sua infinita misericórdia. Aí na igreja tem ex-tudo na sua vida. Várias coisas. Então é um processo de transformação. Você está ali porque Deus, o Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, é especialista em transformar em qualquer caráter. Só que hoje as pessoas não acreditam mais, eles limitam o poder de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa se posiciona, ela entrega a sua vida a Deus, ela passa a dar frutos do Espírito Santo. Então, o caráter dela é transformado. Aleluia. Né? O apóstolo Paulo, ele para poder enxergar, ele primeiro enxergar Jesus, ele ficou primeiro o quê? Cego. Cego. Ele ficou cego. Aí Jesus falou com ele, as escamas dos olhos dele caíram, e Ananias, na hora de profetizar para ele, ainda falou contendeu com Jesus, falou, Jesus, eu escutei algumas coisas dele aí, que ele mata os outros. Ele mata cristão, o senhor quer que eu vá lá? Tipo assim, ele vai me matar também. Então, assim, Jesus fala o quê? Vai lá e confia, porque ele vai ser usado para a glória do meu nome.
Então, assim, a gente tem que observar isso, que a igreja são várias pessoas nessa junção de transformação. A nossa transformação é diária, entendeu? Até que ele venha, até que o Senhor venha, a gente está o quê? Levantando incenso, como está escrito em Apocalipse, enchendo as taças de oração, invocando o nome do Senhor, proclamando o nome dele até que ele venha. Para quê? Para que vidas sejam transformadas, coisa que só o poder do Evangelho pode fazer. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Por quê? Porque ele é soberano sobre todas as coisas, entendeu? Aleluia. Então, assim, eu entendo que viver em comunidade é você ter esse entendimento. Que, tipo, eu sempre falo isso na minha comunidade quando eu tenho oportunidade. Gente, um dia eu vou te decepcionar. Eita, você vai ficar chateado, você vai ficar chateado comigo, mas sabe o que eu espero de você? Eu espero a sua compaixão, de você sentar e conversar comigo. Olha, eu achei que naquele dia você errou. Que é o exortar em amor. Sabe? Verdade. Então, assim, eu sempre falo isso. Chega pra mim e fala. Porque, de repente, eu não estava num bom dia. Ou então, aquele irmão não estava num bom dia. Várias vezes eu já abordei as pessoas e falei, você estava bem aquele dia? Aquele dia eu não estava bem, não. Acho que eu tratei até um pessoal mal. Aí, o que eu falo? Chega lá, faz caminho de volta, vai se humilhar, porque te interpretaram erradamente. E nisso a gente segue nessa construção do que é ser uma igreja, entendeu? Porque o que o Senhor espera? A gente tem que zelar pela noiva, entendeu? Por essa construção, até que ele venha nos buscar. Né? Então, assim, eu entendo que a busca para poder ser uma comunidade, entendeu? Uma comunidade fincada em Jesus, na palavra de Deus, é esse zelo de uns pelos outros, essa construção da gente entender que o Senhor é o Deus da igreja, Ele é soberano e nós devemos amar os seus princípios e seguir a sua palavra. A Bíblia tem tudo que a gente precisa. Entendeu? A gente que procura outros caminhos para poder viver e exercer aquilo. Entendeu? Se um dia me faltar fé, eu espero. Eu sempre falo isso também lá na minha comunidade. Se um dia eu estiver triste e eu faltar fé, eu espero que, em nome de Jesus, você venha e encha meu coração de fé. Aleluia, e assim sucessivamente. Por quê? Porque aí a igreja de Jesus, ela avança, o reino de Deus, ele cresce. E o que o inimigo faz? Ele perde força. Aleluia, glória a Deus. Verdade, verdade, verdade. Muito, muito bom, é verdade. Você falou uma coisa aí muito séria, cara. E, assim, que poucos falam isso dentro da igreja. Cara, eu vou te decepcionar. Um dia eu vou te decepcionar. Porque, infelizmente, por falta de ensino, as pessoas que estão sendo discipuladas precisam entender e aprender que eu estou chegando agora na comunidade, e que você falou a verdade. Eu estou rodeado, norteado de pessoas que são falhas, que erram. E aí você colocou muito bem isso. E falta isso, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Falta isso para a liderança explicar essas coisas. Que dentro da comunidade não vai ser um mar de rosa, Lili. Não vai ser flores. Eu vou te decepcionar. Você colocou bem, cara, é isso aí. Falta pessoas ensinarem a verdade. Ó, fulano, um dia eu estou sujeito a te decepcionar. Um dia você, de repente, vai me procurar, eu não vou estar bem e você vai se decepcionar. Por quê? Porque é proposital isso? Não! Somos humanos, temos as mesmas paixões e estamos sujeitos a um dia, tá lá em cima, acorda, né, Lili? No auge, firme, animada, alegre. Vai ter dia que você acorda um pouquinho mais triste, abatido. E aí, você falou tudo. Falta a liderança ensinar isso. Gente, ó, a comunidade aqui, todo mundo é falho. Mas no dia que eu falhar, eu espero que você tenha maturidade e sensibilidade, olha de novo essa palavra, de perceber e ir lá. Prestar o ombro amigo, prestar o amor e dizer, não, eu estou contigo nessa luta. Você está precisando de fé? Vamos lá, então abre a Bíblia aqui, ó, Hebreus 11. Abre aqui a Bíblia, ó, eu tô contigo, eu te ajudo. Amém. E isso falta muitas vezes nas lideranças, ensinar essa realidade, porque viver em comunidade não é fácil. Graças a Deus, a gente tem essa maturidade hoje para entender, mas um dia também já passamos por isso. Entramos na igreja achando que, poxa,
Seria flores, que lindo, todo mundo junto. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Olha a profundidade da letra. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Mas vai ter um dia que esse irmão não quer te dar a mão. Tem dia que esse irmão tá do teu lado e ele não quer nem te dar paz, porque ele tá chateado. Ele chega lá, ó, serão, fecha o olho, porque ele não quer nem abrir o olho para te ver, ele não quer olhar para ninguém. E aí você tem que estar pronto, sensível, para enxergar e, poxa, eu acho que o irmãozinho hoje não tá bem. Igual você falou, poxa, percebi que aquele dia você não estava legal. Realmente, Lili, poxa, aquele dia eu não estava bem, estava afim de papo, sentei lá atrás, escondido, lá na igreja, lá no último banco, porque eu não queria falar com ninguém. Então, é bom a gente aprender aqui hoje também, né, para os irmãos, que a gente precisa aprender a viver em comunidade, dando testemunho, sentindo a sensibilidade de ver quando o próximo está com uma ausência de alguma coisa. Isso é importante, esse ponto, né? A nossa irmã colocou que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. É verdade, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas precisamos entender que dentro da nossa comunidade haverá dias difíceis, haverá que eu preciso entender o próximo, e que você colocou, muito interessante, o próximo também entender que eu também não estou bem, eu não sou super crente, não somos de ferro, né? E que a gente enxerga muito isso, né? Tem dia que o irmão nem te olha, irmão Fábio, é verdade. Tem dia que o irmão nem quer te olhar, cara. Passa por você, te dá aquela paz do Senhor pra dentro, né? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Sério, né? Ele não tá bem, não tá bem. A gente precisa entender, respeitar. Então, o viver em comunidade é essas coisas. Traz esse ensinamento, que nem sempre vai ser flores, vai ser difícil. Exatamente. E para falar de Dorcas dentro disso, a gente percebeu no texto que Dorcas, ela dava bom testemunho dentro dessa comunidade, dentro do lugar que ela vivia. Ela procurava ajudar da maneira dela, né? E esse dom que era a costura foi a ferramenta que Deus deu, ela tentar alcançar vidas. Então é importante a gente procurar dar bom testemunho, falando de testemunho dentro da comunidade, porque o testemunho dentro da comunidade é legal, é bom, mas o nosso maior testemunho é fora também, né? Exatamente. Porque viver... hoje em dia existem lugares que a gente só sabe que a pessoa é uma cristã porque ela fala. É um Mr. M, entendeu? No seu trabalho, no seu cotidiano. Gente, se você professa Jesus, se você se autodenomina cristão, você não precisa pregar sua Bíblia o tempo todo, não. Mas as pessoas têm que perceber que existe algo em você. E esse algo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então as pessoas precisam observar as obras do Senhor na sua vida. Não é à toa que o texto fala aqui de Dorcas, né? Ela é conhecida pelo quê? Pelas suas boas obras. Pelas boas obras. Boas obras de quê? Pelas boas obras que ela era discípula de Jesus. Entendeu? Discípula de Jesus. Professar a Cristo em todos os lugares onde nós estivermos, entendeu? Darmos testemunho do Evangelho. Porque, hoje em dia tem um monte disso, daquilo que fala em nome de Deus. Deus abençoe ele e ele vai prestar conta daquilo que ele está fazendo. Nós estamos falando aqui de nós, né? Aleluia, nós estamos falando aqui de nós, do que nós vamos fazer e do que nós vamos ser, né? Porque, tipo assim, eu chego no meu trabalho e a pessoa... né? Nem sabe quem você é, o que você professa, quem é Jesus na sua vida. Não sabe através da sua postura, porque eu penso que você não precisa nem falar, mas a sua postura precisa já denunciar quem você é, sabe? Precisa denunciar. É igual certa feita no meu trabalho, uma menina ia me render, eu acho que nas minhas férias ou algo do tipo. E aí... Não sei o que eu fui conversar com ela sobre algo, eu falei assim, não, eu preciso conversar com o Bruno primeiro, que é o meu marido. Nossa, ela quase me bateu. Aí ela, por que ele tem que saber primeiro? É você que tem que decidir. Eu falei, não, na minha casa nós vivemos em unidade, nós compartilhamos a vida. Eu sou casada, mas eu devo satisfação ao meu marido e meu marido a mim também. Isso é um princípio que nós seguimos, isso é bíblico.
Ui! Nossa! Acabou. Acabou. Entendeu? Porque ela se sentiu ofendida porque eu falei que eu ia comunicar algo ao meu marido. A pessoa que eu compartilho a vida. Então, assim, hoje em dia as coisas estão muito confusas, entendeu? E se você não perceber, e se você não se atentar, você acaba sendo levado por aquela conversa, por aquela situação. A palavra de Deus fala que a gente tem que vigiar, e as más conversações corrompem os bons costumes. Então, existem conversas que você não precisa dar. Isso são boas obras da sua vida. Tem coisas que você não precisa compartilhar nem participar. Ah, mas é uma escolha, é uma escolha. Para cada renúncia, cada dia é uma renúncia, é uma escolha que você faz. Então, assim, eu costumo dizer que as nossas escolhas denominam quem nós somos, né? É dia após dia, né? Negue-se a si mesmo, siga a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga a sua cruz. Quem conversa comigo fala, eu tô com problema com pecado tal. Depende de você. Negue-se a si mesmo e siga a sua cruz. Vamos orar. Mas você precisa se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo, ele está em você. E é ele que abala as suas estruturas. E é ele que faz você vencer. E é ele que faz você não sucumbir ao pecado, sabe? Eu entendo que existem coisas que são difíceis. A gente erra, a gente é pecador. Mas o que importa para nós é o quê? É nós permanecermos. Sabe? Nós persistimos. Porque a Bíblia, como a Bia colocou aí, é o nosso manual de sobrevivência. Sabe? É o nosso manual de fé. Então, eu entendo isso, né? A gente não... Eu fico, assim, pensando assim. Falei, gente... Falei, você é cristão? Falei, nunca nem vi, assim, né? Nem eu falei, a Bia ficou brincando, o Mr. M. Nunca nem vi. Isso é forte, isso é forte. Ser Mr. M nos dias de hoje, o cara não dá testemunho, isso é muito interessante, isso é muito forte isso. A gente entender realmente, como já foi colocado aí, quem nós somos em Deus, né? Então, se você professa que é crente, é cristão, então não tem jeito, Lili. Você tem que manifestar isso no seu dia a dia, no seu testemunho. Você falou muito bem, não precisa ficar andando com a Bíblia na mão, nem dizendo que é crente o tempo todo. Mas o seu testemunho vai falar de maneira muito forte a cada dia. E essa pessoa que você colocou aí, o exemplo, né, ela ficou chocada, é a palavra, né? Quando você falou dessa situação para ela, porque os princípios dela, provavelmente, já são outros, né? Eu nem sei se ela é casada, mas o princípio dela é diferente do seu, do nosso, né? Que entendemos a questão do compartilhar. Então, ela ficou chocada porque ela carrega um princípio diferente. Então, a gente precisa fazer... vida, né? Compartilhar a vida. E você falou muito bem em relação às questões de certos assuntos, certas brincadeiras, que vai nos contaminar, vai ferir a santidade de Deus dentro, em nós. Então, a gente precisa renunciar, fazer escolhas de sermos diferentes. E essa questão de ser diferente é ser taxado de chato, de metida espiritual, de que só você vai para o céu. A gente é taxado desses chavões aí, né? Que é só eles que vão subir, é só eles que vão para o céu. Gente, não é nada disso. É a questão que realmente, como você colocou, se estamos para dar testemunho, renúncia, isso é consequência, infelizmente, daqueles que renunciam. O mundo vai ser taxado disso, de várias coisas, de chato, de Bíblia. As pessoas, infelizmente, muitos não querem ficar perto porque acham que a gente só vai falar de Jesus o tempo todo. A gente conversa de tudo, mas a nossa base é Cristo. A nossa base é Cristo. A gente pode conversar de tudo, mas começar com assuntos que não edificam, a gente renuncia a esse tipo de assunto e escolhe em não conversar, em não partilhar, e não participar disso, porque a gente sabe que vai ferir a santidade de Deus em nós, né? Então, realmente, você colocou muito bem, é assumir o papel de quem nós somos hoje. Você sabe quem é a sua identidade em Cristo e manifestar isso. E Dorcas mostrou muito bem isso no texto. Aquela mulher supria a necessidade, mostrava quem era, colocou bem
as boas obras daquela mulher mostravam isso, né? Porque ela era uma discípula, uma seguidora de Jesus, então ela era salva, então por ser salva, ela queria fazer boas obras. Então a gente reforça aqui hoje que não são as obras, mas quem é salvo quer fazer obra, quer ajudar, quer estar junto, né? Quer estar junto ali para cooperar com o reino crescer. E aquela mulher cooperou com aquela cidade. Ela cooperou muito, ela contribuiu, ela deixou um legado, né, quando ela estava ali durante aquele trabalho dela de costura. Dorcas fez o que ela podia fazer, né? E uma coisa interessante, acho que já para a gente terminar aqui, o relógio já vai aparecer, uma coisa muito interessante que eu anotei, uma vida incansável no trabalho de Deus. É o que Dorcas também passou para a gente, né? Passa para a gente. Dorcas tinha um trabalho, uma vida incansável. O que é essa vida incansável, Lili, na obra do Senhor, no trabalho? Sempre, é estar sempre, é se prontificar sempre. Eu aprendo isso. Quando eu falo uma vida incansável, muitas das vezes você colocou, abrir mão, às vezes, do meu cansaço, do meu sono, do meu domingo, para estar, mas para estar na obra, no trabalho do Senhor, na comunidade, servindo. Então, quando eu falo de vida incansável, é uma vida de renúncia, de prazer, prazeroso estar no trabalho de Deus. Você entende isso também, dessa forma? Quando você fala uma vida incansável? O que acontece? Eu tive uma boa escola, graças a Deus, e Amém. Uma das coisas que eu aprendi é servir de todo o meu coração em qualquer lugar que eu estivesse. Porque eu entendo que o que eu faço não é para mim, é para o Senhor primeiro, né? Então, uma das conversas que a gente sempre tem aqui na minha casa, eu e meu marido, é sobre isso, né? Que o que eu faço, ainda que eu não receba nenhum retorno, porque eu também não quero ter, é tudo pelo Senhor e para o Senhor, né? Então, assim, a palavra, no final do texto de Dorcas diz que quando Pedro, ele ressuscita ela, o que aconteceu com Dorcas percorreu toda a cidade de Jope, né? E muitos creram no Senhor. Então a gente precisa entender o quê? Que ele se permitiu, através do Espírito Santo, ele ressuscitou aquela mulher e a palavra do Senhor alcançou muitas vidas, né? Então, assim, o nosso serviço tem que ser intencional. Para quê? Porque a gente serve ao Senhor, para quê? Com a intenção de ganhar vidas para o reino de seu amor. Né? Então, assim, a gente precisa colocar o nosso coração no serviço. Que não é nada sobre a gente, é tudo sobre ele. E para a manifestação do reino dele, né? Então, assim, o desejo de obedecer a Deus deve motivar a gente nas boas obras, né? Então, assim, a gente deve se doar nesse sentido, né? De viver, de fato, aquilo que Deus quer, né? Que não é pelas obras, como você disse, mas é pela manifestação do poder do Senhor. Ele foi lá e ele ressuscitou, mas ele ressuscitou por quê? Porque ele era poderoso? Não, porque o Espírito Santo habita nele e o Senhor usou ele para poder o quê? Ressuscitar aquela mulher. Para quê? Para que outras vidas fossem alcançadas, né? E toda aquela cidade ela creu. E a palavra de Deus, ela fala o quê? Ela fala em Mateus 6:1 que e não é para fazer nada por recompensa, né? Amém. A gente não deve fazer nada diante dos homens a fim da gente ser visto por ele, né? A gente faz tudo o quê? A gente faz tudo pelo Senhor. A gente faz tudo para a glória dele, para o reino dele, né? Uma das orações que eu sempre faço aqui é que não haja vaidade no meu coração. Por quê? Porque eu fui sempre instruída a servir de todo o meu coração. Outra coisa que eu aprendi também, eu não falo mal de líder nenhum. Não falo. Eu não tenho esse hábito. Por quê? Amém. Porque não é comigo. É sobre ele, é ele com Deus. Então eu continuo fazendo o meu e eu oro, sabe? Por essa pessoa, para que Deus dê sabedoria, dê discernimento, sabe? Para que Deus revele a sua vontade ao coração dele. Nesses 40 dias nós oramos por todas as lideranças do estado do Rio de Janeiro, né? Nós oramos e com finco nós oramos, né? Senhor, se eu tiver alguém corrompendo a tua noiva, leva essa pessoa a arrependimento. Não falei que ele tinha que morrer,
Ele tinha que ser fulminado? Não, ele tem que ser levado ao arrependimento. Para ele Aleluia. voltar para quê? Para a Bíblia e para a prática das boas obras. Glória a Deus. Porque esse aleluia. é o nosso papel. A gente tem que orar, sabe? Por quê? Porque é o nosso irmão. Mateus 18, ele nos ensina isso claramente. Se o nosso irmão pecar contra nós, a gente leva um. Se ainda assim ele não for, aí você leva para a igreja. Aí se depois ele não quiser, olha quantas chances. Entendeu? E isso também tem várias coisas, 70 vezes 7, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tem um pavio muito curto e a gente tem o hábito de enxergar muito o erro das pessoas ao invés da gente pensar, né? O que levou ela àquilo, né? No que nós podemos fazer. A gente vai orar que Jesus leve ele ao arrependimento, porque ele está fazendo besteira. Sabe? Então, assim, eu prefiro pensar dessa maneira. E agora a internet virou um lugar onde é um tribunal. Entendeu? Se você derrapa nisso aqui, você acabou com a tua vida. Acabou com tudo aquilo que você construiu. Acabou. Então você tem que ter muito cuidado. Por isso que o que acontece? Muitos líderes que são uma bênção, que têm feito uma obra maravilhosa em Deus, não se expõem tanto em redes sociais. A rede social é uma bênção? Eu acredito. É uma bênção, principalmente nesse período de pandemia, que ninguém está podendo sair. Mas também é uma ferramenta que a gente deve saber usar com sabedoria. Muito sabe? bem, é verdade. É verdade. A gente tem que usar ela com sabedoria. Por quê? Para isso não acontecer. Entendeu? Porque se os nossos olhos forem maus, o que acontece? Todo o nosso corpo será Exatamente. Mal. Exatamente. Então é isso que a gente precisa observar. Verdade. Minha amiga, vamos lá. Olha só. Vamos terminando já. E aí no próximo tempo a gente já fecha o assunto para a gente orar, amém? Então eu quero dizer para os irmãos que estão assistindo a gente vai dar um intervalozinho, porque a live já está acabando, e aguardo os irmãos aqui novamente para a gente terminar essa live orando. A nossa irmã Lili vai orar, abençoar as nossas vidas, então a gente já vai terminar. Então você que está assistindo aí, não vai embora, fica aí. Eu vou voltar, Lili, e você entra novamente. Tá bom.